grande abraço para você que nos acompanha aqui no podcast Mentes Pensantes. E hoje o nosso tema é escuta ativa. Deixa eu falar uma coisinha para você já no começo. Se você se encontra com os teus amigos e de repente se depara numa situação onde só você fala, não tá legal isso aí não. Insuportável. A gente vai estar conversando sobre esses detalhes aí, tá? Desenvolver uma escuta ativa, como isso é possível? Seja bem-vinda mais uma vez em nosso podcast, Fernanda. Obrigada, Aislan. Tudo bem com você? Tudo certo, Tudo uma bem, rápida Roberto? introdução,zinha. Tudo bem, e aí Pedro? daqui a pouco você Tudo sabe bem, que você tem muito a Fernanda. falar a respeito desse tema. Graças também. a Deus. Muito. Pessoal, escuta ativa. Geralmente a gente se preocupa em comunicar-se bem, né? Mas às vezes a gente fala pelos cotovelos, mas esquece justamente que tem aquele velho ditado que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? E a gente consegue... Básico, assim. Básico. A gente consegue lapidar muito bem Nenhum a recado, fala a partir da escuta, gente. Então não atravesse, ouça para depois falar. Acho que uma introdução melhor que essa. Boa. Impossível. Né? Bom demais. Dois Ótimo. ouvidos e uma boca, não é mesmo, Exatamente. Pedro? Seja bem-vindo. Com certeza, muito obrigado. Roberto, aquele abraço, né? Aqui, ó, jogador cara, hein? Fernanda, mais uma vez, Aislan novamente, né? Que bom estar aqui com você, poder contribuir para a sua vida, para nós é muito bom, né? Rapaz, escuta ativa é muito interessante, é o poder da observação, né? E hoje em dia o pessoal tá agitado demais, né? Agitado querendo falar, agitado, não, a minha ideia é mais legal, a minha fala é a mais legal e tal. Não, espera, Sim. observe, né? Porque a gente aprende, pelo menos eu aprendo muito mais observando do que Muito falando. mais. Roberto, seja bem-vindo a mais um podcast. Chegamos em junho e o tema de hoje é escuta ativa. Se sobrou alguma coisa para falar, né? Já no início aqui. Boa noite, Aisla, Fernanda, Pedro. Esse menino poderia ter nascido na Itália. Fácil. Depois se depois veste. pede. Eu fiquei sem jeito para pedir, Roberto, mas você que é mais próximo aí, pede onde é que comprou esse blazer. Não fala português, duvido que fala. Não fala. Eu sempre digo assim, talvez não quero generalizar e nem dizer, mas para mim a grande maioria das pessoas que estão na internet, nas redes sociais, elas não estão para ouvir, elas estão para falar. Muito bom. Quando elas veem alguma coisa, até escutam aquilo, mas elas já se prontificam em compartilhar, em querer falar. Sim. Então, a grande maioria, para mim, se aprende muito pouco, porque antes, eu vou assistir alguma coisa que a Fernanda gravou, e ao invés de eu escutar o que a Fernanda está falando, pegar aquilo ali para mim, não, eu já ouço e já tenho algo para falar em cima do que ela falou. Sim. E nesse sentido é uma sobrecarga de informações na internet, né? Sim. Daqui a pouco a pessoa acha que pode estar falando sobre tudo. Sim. Sim. E todos. Fala sobre tudo e sabe sobre quase nada. É verdade. Aislan, e veja só, se você vir dessa questão de que a escutativa é um elemento da comunicação assertiva, você praticando uma comunicação assertiva, sabendo ouvir dentro desse universo de comunicação assertiva, você entende que você não precisa, você não precisa opinar sobre tudo, você não precisa saber de tudo. Entenda que por mais que existem os juízes de Instagram, os juízes de Facebook, nem todo assunto que está lá é para você. Me permita o termo, os justiceiros do teclado. Perfeito, porque mal digeriu a informação, você já quer resenhar. Não é assim que funciona. Talvez não seja o teu local de fala. Entende? É algo que você ouve, que a gente ouve muito, a questão de não é meu local de fala. Esses dias a gente fez... Local de fala é exatamente, muito bom. esses dias Adoro a gente fez um evento, estava o Pedro, a Grace e eu, eles debateram perfeitamente uma situação que eu não me senti confortável para falar, para contribuir, porque não senti que fosse meu local de fala e está tudo bem, sabe? Então, quando a gente fala de escuta ativa, é justamente treinar os ouvidos. O Pedro falou sobre observação. Toda observação precisa ser intencional. Sim. Não é só olhar ali e ficar remoendo. Sensacional isso aí. Observar intencionalmente para que o teu movimento e a tua comunicação venham a partir daquela observação.
né? Então, não pode ser largado. A escuta ativa é algo primordial para a tua comunicação como um todo. E olha, Fer, essa introdução já trouxe para quem nos assiste a lembrança de grupos de amigos, ou seja, de trabalho, seja de convivência, seja de família, enfim. Quando você se depara em determinado momento num grupo, onde este grupo tinha 30 minutos para ficar juntos, e se você observar, destes 30 minutos, uma pessoa só monopolizou a conversa, falando só ela uns 20 minutos. Sim. Nós queremos dar a deixa aqui, né? Usar da fala e do poder do podcast para dar uma indiretinha aí, até para a pessoa de repente, viu? Eu vi um podcast aí Nossa, nas redes sociais. Quem sabe você vai gostar de assistir. Nossa senhora, talvez. Eu vou mandar só o link para você. Pegando o nosso podcast triste. Anterior de conexão isso, espiritual, né? Deus manda sinais. Às vezes é aquele teu amigo caminhando ali uma indireta. Do nada um link, isso não, mas demais. não era para você não, mas você não acha que se encaixa com aquela outra pessoa? Eu acho que assim, quanto mais muito necessidade você tem de falar, mais imaturo você é, sabe? Tipo assim, porque tem gente que tem necessidade de falar para mostrar que ele é bom, para mostrar que ele é capaz, para mostrar que ele tem conhecimento, para provar para o outro, né, que ele é o mais inteligente da roda. Em vez de, por exemplo, tudo ele sabe algo, tudo ele tem a receita. É sempre melhor você ser o mais burro da roda, porque você é o que mais vai aprender, né? Agora quando você ouvindo. Agora quando você é o inteligente da roda, é só você que fala. Entendeu? Então, assim, quanto mais uma pessoa tem necessidade de falar, mais imatura ela é. Eu lembro da época que eu liderava jovens mesmo, sempre tinha aquele que ficava ali no centro, né? E os demais montuavam ali ao redor dele para poder ouvir ele, né? E eu olhava assim e falava, isso aqui é muito imaturo, isso aqui eu preciso trabalhar ele. E geralmente esses têm um potencial de liderança, né? Sim. Mas são muito imaturos, então ficam falando o tempo todo, né? Querendo trazer a atenção para ele mesmo. Sim. E geralmente quando a gente fala de comunicação propriamente dita, essa imaturidade acaba posicionando a pessoa como um comunicador agressivo. Aí você tem a seara do comunicador agressivo e do comunicador passivo. Pensando nessa questão da roda de amigos, muitas vezes o posicionamento de quem fala demais é agressivo por quê? Porque ele quer impor a realidade da fala dele, só ele tem razão, e os passivos não questionam porque não sobra espaço. Aí é o passivo perdido e o agressivo falando muito mais pelas atitudes do que pelo que sai da boca. Entende? Parece uma coisa simples, mas eu observo que... Será que é muito difícil para a pessoa ter essa percepção? Será que ela não consegue se colocar fora da roda e observar, poxa, dominei a conversa aqui desnecessariamente, será que eu não deveria ter falado para minha comadre, e você como está? Conta um pouco da sua história e tal. Estou dando um exemplo, né? A minha opinião, eu acho que muita coisa é treinável, quase tudo é treinável. E é possível treinar, também ouvir. E às vezes mesmo um líder comunicativo e fala, se buscar crescer, se buscar ter maturidade, em algum momento vai se dar num ponto de ouvir mais. Eu conheci vários líderes que começaram assim. Vários líderes. Eu comecei assim, falar demais, dar opinião em tudo, querer falar sobre tudo. Sim. Acho que são fases, né, Roberto? Mas em algum momento, em algumas rodas, eu percebi que era importante essa observação. Sim. Que era um lugar que não cabia uma fala, que era um lugar que eu observava assim, até com aquela paixão assim por aquilo que eu estava ouvindo, principalmente quando tinha pessoas mais velhas, ou pessoas mais experientes, ou pessoas que dominavam determinados assuntos. Cresci muito aprendendo a conviver com algumas mesas. Mas não era assim. Era aquele que, se tivesse um grupo, era esse cara que o Pedro falou. Eu também fui assim por muito tempo. Eu era esse cara que o Pedro falou, que gostava de falar, que queria falar, que queria mostrar, queria né? mostrar o que tinha aprendido, mostrar o que tinha aprendido. Olha que eu sei. Mas em determinado momento, eu vi a necessidade e percebendo algumas mesas a importância de você ficar calado e de você ficar ouvindo. Um outro ponto assim que eu acho fundamental dentro desse ouvir é a empatia. Hoje você conversa com uma pessoa e parece que você não consegue
Ou às vezes você fala com uma pessoa, a pessoa parece que está em outro lugar, está em outro planeta, tá? Sei lá onde. Aí não eu acho consegue que ter empatia nessa. Você colocou a chave principal E da os nomes vindo escutativa, na não nossa acha, cabeça. Fernanda? Empatia. Para parar para ouvir, você precisa. Para você ter uma escutativa, a empatia pelo que o outro está falando, ela é Claro que fundamental, sim. né, Roberto? Claro que sim. Você não, você A está me falando uma demonstração, coisa que para você é você super vê- importante, o cara está vendo nos olhos dele que Você não está ali nem aí para você. tá ali, tá grávida, teu sonho, e de repente você está contando isso, falando isso com aquela empolgação, dizendo a tua trajetória, querendo contar a tua trajetória. Pessoa no celular. A pessoa está longe. Pelo amor de Deus, no celular não. No sim, Celular é absurdo. Não, Hoje tem. é a má educação da tecnologia. Ou aquela já, né? resposta mecânica, né? Até parece que a pessoa está te ouvindo, mas aí sai algo tão vazio. Pois é, Eu já né? tive conversas, Pedro, conversas, Que dor. Pedro, de falar assim com a pessoa serena na tua frente, assim, te ouvindo. E falando, olha, porque assim, por causa disso, por causa daquilo lá e tal, a pessoa te ouvindo. Que bom. E depois ela só dá uma palavra, uma única palavra, e alinha tudo, acerta tudo. Porque aquilo é empatia. Sim. Ela estava me ouvindo. Sim. Sim, E sim. empatia, No caso legítimo de escuta, né? Empatia é um exercício de maturidade. Isso. Sim. Porque é quando eu me calo para ouvir o outro, então eu vou priorizar o outro. E, cara, não tem essa. Quanto mais maduro você é, menos você fala. Com certeza. Entendeu? E para mim, porque você tende a priorizar o outro. claro que sim. Sabe? E o Roberto falando sobre essa, o Pedro também falou sobre já ter se visto nessa posição de quem não para ouvir, fala. Eu também. E para mim a virada de chave foi quando eu percebi que você imagine, eu me cansava das resenhas que eu fazia, sabe? Meu Deus do céu, eu cansava da minha palestrinha. E eu pensava, meu Deus, se eu cansei. Tava Cara, treinando. mas essa Se eu percepção é boa, Fer. Fernanda tava Olha, treinando a adorei o palestrinha. palestrinha. Eu Adorei o falo. palestrinha. Não, Tem você- muito palestrante E aí, aí, Fernanda. e aí Fer. vocês pensam, nossa, Tem mas- muito palestrante nos ouvindo, viu? 10 para você, Fer, 10 para Ai, você. mas aí vocês pensam, nossa, mas a Fernanda, porque... Gente, a gente tem um grupo, só eu que falo naquele grupo. Eu sigo assim, mas eu ouço eles. Eu só, às vezes não ouço porque eles não falam. Mas eu sigo falando bastante. Mas eu paro. A partir do momento que eu percebi o quanto o excesso de fala era cansativo, e eu às vezes me pego fazendo isso ainda. Era cansativo, eu pensei, meu Deus, se eu cansei, imagina quem está ouvindo. Então é hora de parar, ouvir, daí eu ouço uns 10 minutos, aí resenho de novo, mas eu paro. Mas posso te passar um feedback? Você Passa. sabe que nós temos uma relação recente de amizade e tal, né? Feedback ao vivo, hein, Tremendo, pessoal? Ao Senhor. vivo. Feedback ao vivo, é que as pessoas vão se identificar. Deus põe teus anjos aqui. Fer, mas o importante é que você tem conteúdo. Então a tua fala, por mais que extensa, Eu quero recorte dessa parte. é com Ela é conteúdo. diferenciada mesmo. Por mais a tua fala, por mais que extensa, de fato só que é com conteúdo. Você não deixa ela chata. Ai, que benção. E o simples fato dela falar o termo palestrinha, a partir do momento que você conseguiu se identificar que, opa, estou falando demais. Porque a palestrinha, no meu entendimento, é isso, né? Quando a pessoa já está falando demais, chega de palestrinha, deixa o outro falar. Diretamente é quase como se fosse essa a mensagem a ser mandada. Quando você teve essa percepção, maravilhoso, eu acho que nota aí 10, eu consigo porque a me comunicação policiar. faz parte de você. Faz. E sermos falantes é um pouco da personalidade E- de cada um. e- Agora, é- você ter a oportunidade de, quando tiver que ouvir, exercer a escuta ativa, você ter um entendimento, opa, agora eu posso dar uma freadinha aqui, deixa eu ver se a galera tem algo a falar também. Sim. É importante. Né? É interessante essa ideia porque, assim, tem pessoas e pessoas. Porque tem aqueles que falam porque tem um problema emocional e precisa desabafar. E ele acha que o mundo gira no umbigo dele, que tudo acontece só com ele e tal, e ele tem que desabafar. E tem aquele outro, que era o meu caso, que às vezes eu estudava alguma coisa, eu lia alguma coisa, achava aquilo muito massa e queria compartilhar com todo mundo. Então eu chegava e fazia uma palestra para Roberto, fazia uma palestra para Aisla, fazia uma palestra para Fernanda. Quando eu juntava todo mundo, eu dava a mesma palestra. Porque você estava tão Quer entusiasmado. contar pra todo E mundo. você falava, cara, você tem que saber isso. Nossa, você quer ver minha esposa, quando eu juntava a empolgação tadinha toda. da- e ela, Dá a mão aí. legal. Tadinha. Bacana. Como é? Nossa. Silvia? Não. Paola. Paola. Então, Paloma. Paloma. Né? Compartilhamos com você a nossa solidariedade. Ai. Não, mas isso acontece com todo mundo, né? A Paloma Até e o Magno nessa precisam hora, de uma rede de apoio. até nessa hora você tem que se tocar.
Sim. Sim. Tem que perceber e dizer, opa, Eu dá uma não, seguradinha, hein? eu me empolgo, eu resenho, resenho. Uma vez em uma das 85 dietas da vida, eu tava ali na vibe de contar, não, mas hoje eu comi isso, gente, comi isso aqui, hoje isso aqui. Tá. Aí uma amiga minha pegou e falou, eu não aguento mais ouvir você falar de grão de bico. Não aguento mais. E eu tava É a ali. maturidade Então é a mesmo. questão, sabe, de você se empolgar e talvez elas não quisessem realmente, nesse caso não é nem escutativa. Eu não quero mais, cansei de ouvir. Ô Fer, mas tem uma relação, né? Quando eu falo que você fala bastante, mas é um conteúdo, né? Você agrega. Agora o problema é quando, além de tudo, a pessoa fala muito e coisas que ela poderia resumir. Vamos dizer assim, você fala 3 minutos, coisa que bastaria 30 segundos. Ah, com certeza. Sabe quando eu percebo também em alguns grupos a necessidade de algumas pessoas de identificar se elas não estão se enrolando demais. Conheço pessoas que no próprio trabalho... Prolixas, né? Viu? Muitas justificativas, são muitos rodeios. Sim. Né? E Deus o livre, não quero ser machista aqui, mas existe uma tendência, às vezes, as mulheres explicarem mais as coisas de uma forma mais alongada. Agora eu vou deixar para vocês E não em sei, casa. mas talvez me venha na cabeça, e se eu for machista, me julguem, me Cancelado. atirem pedras, Gente, se for me cancelar, cancelem. cancela o Island, não Mas podcast. assim, me parece que às vezes os homens, a conversa é muito mais rápida. Direta, né? Geralmente Sim, porque sim, é mais, tal. É mais A preguiçoso. mulher né? eleva para... É como aquele discurso lá do que... Não consigo nem tremer o olho. De uma fala de um homem sobre uma pessoa. Conheço, tal. Uma mulher, você conhece aquela? Sim, eu vi ela a tal lugar, o marido Tava dela com faz aquela isso. roupa. Pra Cara, você ver como mulher eu não é. detalhista. Eu estou errado em pensar desta forma, Não, Fernanda? Não tá errado. Me Não corrija, sei. tire Às vezes uma pedras. preguiça aí, né? Podem me criticar, não tem problema, né? Que atire a primeira pedra quem não conhece pessoas assim, mas vai lá. Island, eu não sei se eu definiria entre homem e mulher, mas eu sou bem detalhista, mas eu tomo muito cuidado para não ser prolixa e não devagar, porque eu me pego divagando várias vezes com as minhas ideias. Então, essa questão de eu preciso ter consciência de que ser detalhista não pode me levar para o caminho de ser prolixa ou devagar, me perder no conteúdo, eu iniciar e canso de mandar áudio, começar numa pauta e terminar em outra e já não saber por que eu terminei naquela pauta, mas entrou ali no meu universo feminino, então, mas eu gosto, eu já falei em vários episódios que eu gosto de clareza, então talvez o detalhamento é justamente para dizer, eu acho que eu e você, nessa altura do podcast, estamos muito expostos. Vamos jogar para o Pedro também achei. E para o Roberto a opinião deles. E aí, o que vocês falariam para estas pessoas falantes desnecessariamente demais? Qual é o equilíbrio? Eu acho que se perde muito. E aí? Como falar para a pessoa, Roberto? Não. Como que você vai chegar? Ela vai ter que se tocar por conta? De você não vai vir nada? É assim, então? Fala aí. Você chega pra ela e fala, querida, tá feio, tá chato. E aí, Roberto? Não, vou deixar o Roberto falar. Vou deixar o Roberto falar também. Não, vocês dois, vai lá. Pode falar. Aí pode ir. Não, pode mandar abraço. Fernanda, eles ficam se cutucando ali, vai você fala aquilo. Porque eu tenho uma técnicazinha pra esse negócio de falar com as pessoas, mas deixa o Roberto falar. Boa. Olha, Pedro, que eu Interessante. falo bastante. Se eu ver que daqui você a pouco. aplicou a técnica, vai deixar no vácuo, eu acho. Você vai saber agora. Quero ver. Eu não me vejo, sei lá. Às vezes eu não me vejo Prolixo. Sai do muro, fala o que você vai falar para essa pessoa. pressionando alguém nesse campo. Eu exerço um tipo de liderança que é muito... Eu gosto de trabalhar num campo de influência, né? Eu acabo deixando chato uma coisa, por exemplo, que não chama tão atenção. Então, às vezes a pessoa, por várias vezes eu vejo as meninas, você viu? Não vi. Inclusive, pega aquele negócio ali. Não, gente... Brabíssimo esse homem. Não, assim, eu só desvio o assunto dizendo, isso aqui não... Né? É irrelevante. É irrelevante. Tramontina. Corta errado. Eu não chego nesse negócio, menina, você precisa parar de falar mais. Não, mas é um corte agradável. É chamando para o objetivo, chamando para o alvo, chamando para o foco. Sem ofender. Sem ofender. Parabéns. Eu penso que
Às vezes eu me Mas perco nesse caminho. não, eu faço isso constante, eu faço todo dia. Eu falo que não vi, às vezes Tem de uns que preguiça. olham assim pra mim assim e falam, Não vale a pena, né? Você é duro, né? Sim. Eu falei, não, só... Tem uma... Não vale a pena. Às viu? vezes Não uma vale a dosagem de pena. grossura me impede de ter este droga. Essa ideia usa a técnica do sanduíche, né? Vamos Que ver a essa técnica do sanduíche, acho que todo mundo já ouviu falar dessa técnica, pô. É você elogiar a pessoa, né? Ah, sim. Então você inicia com elogio, Tipo feedback de sanduíche, né? dá aquela direta ali no meio e termina com elogio, Termina com né? elogio, Então, amaciando. por exemplo, no caso de Fernanda. Fernanda, você se comunica muito bem, muito obrigado por seu conteúdo, muito obrigado por nos edificar sempre. Você vê No que- entanto, você pode ser mais resumida naquilo que você faz, gosto parará. Eu Mas acho- assim, não deixe de ser quem você é. Eu faço isso todo Cara, santo que dia. técnica sensacional. Pare pra pensar, Roberto. Eu faço isso todo santo dia. Fernanda, A pessoa, eu acho que no já final fomos das reféns. contas- Olha a minha eu observação como- intencional agora. A técnica é Fernanda, muito boa, mas já quando você fomos sabe reféns. muito dela, Já fomos reféns. essa técnica é muito boa, mas quando Eu você entendi. sabe muito dela e você vê alguém executar com você, você já sabe. Não, eu já sei. Não, eu vejo na hora. Eu que já Não, quero a falar. técnica é muito boa, sabe por quê? Porque você desarma a pessoa. Sim, O você cara desarma tá a me pessoa. atrapalhando, mas ele tá falando bem de mim. Eu tinha uma- Deixa eu ver o que ele tem pra falar. Eu tinha um tempo que tinha uns meninos, que eu aconselhava os meninos. Agora eu vou ficar ligado. Na liderança, Cara. liderança de jovem, eu Pedro, gostei. e aí eu liderava uns meninos e naquele período eu falava assim, eu queria convidar você para comer um bauru em casa hoje à noite. Aí os primeiros que iam, né? Nossa, Roberto manda a gente para convidou a gente para comer um bauru e fazer uns bauru diferentes lá e tal. Depois Na que digestão, comer, meu Deus. Aí A digestão pesada. Lá vinha o sermão. e aí começou a ficar ali o rótulo lá, se ele chamar você para comer bauru. Começou a aparecer uns intolerantes. Não gosto de bauru. Se Mas é chamar mais você ou pra menos comer- isso mesmo. Não, vamos comer. E daí, como é que vocês estão? Não, legal, tudo bem e tal. Não tal. tá legal, por isso que você está aqui comendo bauru. Fernanda, e aí, você... Não, eu fiquei surpreso com a estratégia do Pedro. Ela é muito não, boa. Nós agora eu temos vou que falar, eu cuidar acho que com o ele já Pedro, aplicou, Fernanda. exatamente, Já aplicou em nós, com certeza. Eu já sabia, É. eu já sabia o feedback sanduíche, que é a mesma estratégia, né? É isso mesmo. E pensei, O vou começar próximo ali. podcast falará muito sobre elogios. E daí nós vamos conversar. Quero sobre ver. isso. Nós vamos conversar Mas, sobre isso. É. Sem mágoas Vamos nesse linkar podcast. isso aí. Não Vamos quero. linkar isso aí. Mas, gente, já é reta final aqui do nosso podcast. Eu preciso agradecer aqui a Super Popular, que é a farmácia ali junto ao Super Mercosul. Sempre com ótimos preços. Nós estamos aí no início do mês de junho. Todo início de mês, preços especiais, com ofertas imbatíveis lá na Super Popular. O horário de atendimento do mercado é o horário de atendimento da farmácia, tá bom? Dado esse recado para você. E a HS Tintas é a loja que mês passado completou 7 anos, já são 7 anos da sua loja especializada em tintas aqui em Mangueirinha. Então eu mando o meu abraço para o Jocelyn e para toda a equipe e parabenizo mais uma vez a HS Tintas, que é nosso parceiro aqui do podcast Mentes Pensantes, agora também no Spotify. De repente você está viajando e nos escutando, que alegria. Maravilha. Entra nesta viagem aí pelo áudio e quando tiver tempo assista nossas caras e bocas de acordo com os temas que a gente debate aqui Por favor, em gente. vídeo também no Aqui YouTube. rola toda uma make, um preparo, né? Não fique só, tem o podcast, mas intercalem, revezem. Gente, valeu? Fer, valeu? Ok, pazes Ok. estabelecidas, Sim, né? sem Tudo mágoas, certo. mas sem mágoas, mas a nossa algumas observação indiretas serão intencional- avaliadas aí. Nossa, Sem mágoas, observação até o próximo intencional. episódio. Agora eu vou ser observado. Escuta ativa, Tudo ativada, bem. Observação literalmente. intencional. Escutativa ativada com Aham, sucesso. tá on. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Até mais, Tchau. gente. Tchau, tchau.